Bom, hoje o Maranhão veio até o Inovarão Parto Fora do Eixo, aproveitando a presença preciosa da Lívia aqui em São Paulo. Então veio visitar São Paulo, aproveita para fazer novas conexões e conversar um pouquinho com a gente, né? Obrigada. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer o Maranhão para cá e levar de repente para o país inteiro, para o mundo. É isso mesmo. Deixa eu mostrar quem é a Lívia. A Lívia é fundadora da startup Ela Faz, que tem como objetivo capacitar mulheres para atuar na construção civil e intermediar a contratação de mão de obra feminina. Eu já quero falar mais sobre o negócio, mas antes eu queria falar exatamente sobre esse desafio de fundar uma startup com uma questão de gênero no Maranhão. Como é que é isso? Você encontrou lá um apoio de ecossistema que a gente tem ouvido falar que está se estruturando ou ainda é um perrengue? Eu falo para você que vencer no Maranhão é vencer no país, no mundo. Porque as dificuldades são muitas. A gente sabe que tem um percentual de mulheres muito baixo na construção civil, são 3%. Quando a gente ainda vai conversar com elas, esse número ainda cai. E aí que a gente passou a entender por quê. Por que essas mulheres elas não têm ainda essa representatividade? E aí a gente vê que a gente precisa fazer uma transformação cultural. E transformação cultural, a gente precisa trabalhar muito ainda dentro das comunidades, a cabeça das mulheres que estão lá, para que elas possam acreditar que possam vencer. Além disso, contar com a contribuição também do homem, né? Que a gente tem uma sociedade lá muito mais machista, né? E aí isso depende também da nossa conversa com eles. Total. E essa mudança de comportamento, mudança cultural é que leva mais tempo, né? Essa que leva mais tempo. No fim das contas, as ferramentas você consegue resolver logo. O negócio você consegue criar um modelo rápido para ele. Mas até que ele pegue a transformação cultural que precisa acontecer. Isso, e esse despertar, muitas das vezes, é que a gente precisa compreender como fazer. E precisa de muito diálogo. E precisa estar próximo nas comunidades, conversando com as famílias, mostrando e acompanhando, não só acusando, crucificando, culpando, algo que já vem de gerações. A gente precisa se colocar mesmo com empatia e buscar formas de fazer essa transformação. Mas aí me fala, você trabalhava na construção civil, como é que surge a ideia do negócio, do Ela Faz? Então, eu trabalhava na construção civil, mas sempre tive minha atividade relacionada com o social, em contribuir de alguma forma com o social. Mulher, né? E fazendo essas visitas, né, na Casa da Mulher, uma delas que eu fui, trouxe essa necessidade de que as mulheres precisavam fazer capacitação na área da construção civil. Aí no primeiro momento eu não compreendia por quê, achava que era só por causa da empregabilidade, porque elas precisam de uma oportunidade. Elas estavam cansadas de fazer cursos lá de cabeleireira, de manicure, elas não queriam mais isso. Curso de crochê, de artesanato, elas não queriam mais isso. Elas me pediram um curso na área da construção civil. E aí eu não entendia por quê. Por outro lado, a gente viu a demanda crescente de que mulheres cada vez mais violentadas em situação doméstica, com medo de receber alguém estranho na sua casa para fazer um reparo, um serviço de pintura, de encanamento. E aí, cruzando esses dois públicos, daria super certo. Eu pensando aquela coisa, achando que ia ser fácil, que ia ser tranquilo esse processo, a gente vai unir dois públicos. Mas quando a gente vai para a prática é muito diferente. Porque a mulher ela precisa de prática naquela atividade para ter confiança na execução. Claro, para prestar esse serviço. Para prestar o serviço. Mas a ideia delas era realmente prestar serviços, era transformar isso numa profissão. Aí, no fundo, não era isso. No fundo, elas queriam resolver o problema nas suas casas. Porque elas vivem em situação de vulnerabilidade social. A violência vem pela dependência econômica. E como elas vivem com a dependência econômica e elas querem poder ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de sair daquele ciclo de violência, mas não só pelo financeiro, mas ter condições de ter uma casa, né? De poder se livrar daquela dependência e poder criar seus filhos, de construir um compartimento, de não ter um banheiro, de não ter uma cozinha. Então aí, depois dessa compreensão, a gente passou a atuar de forma diferente. Não só pensando em fazer um marketplace, em fazer essa ligação de prestação de serviço, mas também em poder qualificá-las para que elas possam fazer o serviço nas suas casas e, posteriormente, quem sabe, se acharem que deve entrar no mercado de trabalho nesse ramo, ou em outro que sonhar.
Porque quando você qualifica na área da construção civil, na indústria, você pode atuar em diversas frentes. Você está ali capacitado, de repente, para ser uma apontadora de obra, para ser uma almoxarife, uma despachante, não só naquela atividade, porque você vai ter um conhecimento amplo, você começa a ter um conhecimento de matemática, de leitura, de diversas formas. Aí me fala dessa evolução do modelo de vocês, porque vocês eram uma plataforma, um aplicativo. Imagino que você tenha investido nisso. Aí Sim. depois vai evoluindo e você vê que precisa investir em outra coisa e às vezes até abandonar a ideia anterior. Isso precisou acontecer com você? Precisou. Porque a gente não se apaixona pela solução, a gente se apaixona pelo problema. Então a gente precisa, para resolver o problema, ter a mente aberta, abandonar, inclusive, o investimento que você teve, para não perder mais, e para persistir. Quando você tem que persistir na sua ideia, validar a sua ideia, quando é startup, é justamente o termo startup, porque a sua ideia precisa ser validada. Então você vai testando, 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 testando até dar certo. Se você sabe que aquele problema existe e que ele precisa encontrar uma solução e você se predispõe a encontrar, você precisa mudar a sua cabeça. Então, dentro desse processo, a gente passou pelo app que a gente construiu. E aí esse app não deu certo, ele é lindo, maravilhoso. Está lá ainda na plataforma Google, todas as plataformas para ser baixado. Só que para ele funcionar corretamente, ele precisa ter um suporte que é caro. E precisa ter um volume maior de profissionais qualificados para que ele se mantenha. Isso a gente não tem hoje no mercado. Então você precisa ter essa clareza e identificar que não funciona, então parte para outra. Isso, porque você tem que buscar um jeito de viabilizar o negócio. Isso. E aí a gente começou, para sentir qual era a dor das empresas de manter uma mulher na operação, a gente começou a executar obras. Eu comecei a executar obras com as mulheres que eu mesma capacitei. Eu sou engenheira civil. E aí peguei esse desafio. Então vamos ver qual é o real problema que está acontecendo. Vamos ver o que acontece, por que as empresas não ficam com as mulheres. Porque a gente começou a mandar e elas começaram a voltar. E por quê? Porque não tem uma cultura implantada dentro das empresas para receber aquela mulher. Teve uma obra que a gente foi fazer de assentamento de bloquete nessa obra, que não tinha banheiro feminino. E aí a gente foi falar com o gestor da obra para botar um banheiro, ele disse que não, que a gente quisesse que providenciasse um banheiro e colocasse e levasse para a obra. Então que tipo de consciência que parte do gestor para que possa ainda resolver esse problema? Então aí que a gente vai e leva uma outra solução. Então antes da gente designar um profissional para aquela empresa, a gente faz um diagnóstico para saber se aquela empresa ela está pronta para receber aquele profissional e sugere ações para que permaneça, porque as empresas hoje elas têm essa consciência de que tem que ter um percentual maior de mulheres, não é só por questões sociais, ou questões de que a mulher precisa do espaço, é por questões econômicas. E isso os próprios bancos hoje já veem. Uhum. Por quê? Porque se você trabalha essa linha de colocar a mulher, você está contribuindo para o crescimento econômico do país. Visto que a gente tem hoje, de 100% de trabalhadores economicamente ativos, 55% são mulheres. Dessas 55%, em torno de 40%, 43% elas estão no mercado de trabalho. E as outras? Enquanto os homens, 80% estão no mercado de trabalho. Então, se a gente tem hoje um déficit de mão de obra qualificada, a gente precisa economicamente o país crescer, o mundo hoje já vê isso, inclusive é uma das propostas da ONU, por isso, colocar mulheres, a gente precisa trabalhar a qualificação e pegar aquela mulher que precisa, que está ali em situação de vulnerabilidade social, que precisa de educação e precisa de emprego. Agora conta pra gente, você falou que entrou em editais, criou projetos, né? Eu queria falar um pouco do ecossistema do Maranhão. Uhum. Quais foram os atores que você procurou para conseguir viabilizar a empresa? Pronto, no Maranhão a gente tem o Inova Maranhão, que é da Secretaria de Inovação, a SECT do Estado, junto com a FAPEMA, que recebe recursos ali do governo federal e aí viabiliza junto com o Estado para que chegue até nós através de editais. Então, o primeiro edital que eu participei em 2020 não foi com essa secretaria, que foi o Economia Criativa, mas depois os outros foram. Então, eu ganhei Inova Maranhão, ganhei Centelha Maranhão em 2021, que é onde eu comecei a pagar parte dos meus custos operacionais, da minha folha, dos stakeholders ali envolvidos, para poder eu fazer a operação acontecer. Então, só foi possível. Então, toda a nossa atividade hoje ela é sustentada pela própria Ela Faz.
não tem recursos externos ali, entendeu? A gente tem buscado manter através desses incentivos. Então, a gente vê um movimento muito legal no Maranhão, através da SECT, através do Inova Maranhão, apoiando as startups para que elas possam trazer soluções ali para dentro. Inovadoras e melhorar a sociedade, né? Trazer mudanças sociais, realmente. Exato. Eu tenho muita gratidão pelo projeto, pelo Inova Maranhão, por tudo isso, porque se não fosse, a gente não teria essa possibilidade de estar investindo e criando soluções. Você olha a empresa como o seu propósito? Qual é a sua relação? Eu sei que você já empreende faz tempo. Sim. Você tem uma indústria de pré-moldados, não é isso? Na área da construção civil. Isso. Tem diferença no propósito dos dois negócios? Eu sempre olhei a empresa como uma oportunidade de fazer com que os funcionários pudessem ter a oportunidade de mudar de vida. Eu sempre olhava isso. Então, que a gente pudesse criar condições para que todo mundo pudesse melhorar, não só a gente. Claro. Né? Então, eu sempre olhei dessa forma. Mas quando eu investi na startup da Ela Faz, foi um propósito muito maior. Foi de impactar não só o que estava dentro, mas fora. Né? Então, poder promover que as pessoas fora, que fossem atendidas pela startup, pudessem transformar e melhorar de vida, transformar suas vidas. Os negócios que a gente mais gosta de mostrar são os negócios de impacto, que não pensam só no lucro no fim do mês, mas que fazem uma transformação mesmo, cultural, social. Eu acho que o Ela Faz tem tudo a ver com isso, né? Tem, a gente está disposta a promover essa transformação, mas de forma consciente, né? E que todo mundo ganhe. A gente precisa faturar, a gente precisa ganhar. O lucro é importante, não é que eu estou dizendo que não é, mas não é só isso, né? Não é só isso, é fazer uma entrega de fato, concreta, de que a gente promove impacto e contribui para o crescimento do país. É isso. Sucesso. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que Obrigada, adorei. Ai, adorei. Aqui pode abraçar, as outras são online, aí não pode. A gente sente uma falta, fica aquela, então tá, um beijo, até a próxima. Mas a próxima a gente vai lá no Maranhão.